Seguindo aqui o Livro dos Espíritos, nós hoje vamos começar uma nova parte, que vai falar da criação. Então, os tópicos que vão ter nesse capítulo é a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, o povoamento da Terra, vai falar de Adão, da diversidade das raças humanas, da pluralidade dos mundos, das considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Quer dizer, é uma temática hard, né? Tem nada de fácil aqui para o nosso entendimento. Formação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Então, ele resumiu absolutamente tudo que a gente possa imaginar e não imaginar. Nada tá fora do universo, né? Não existe... É engraçado, a gente diz universo paralelo, mas, na verdade, são partes do mesmo universo, né? E aí, hoje, a gente vai ler a questão 37. O universo foi criado ou existe de toda eternidade como Deus? É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse, como Deus de toda eternidade, não seria obra de Deus. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Nesse questionamento, assim, me vem de forma inevitável que em algum momento a gente ouça a seguinte pergunta: mas quem fez Deus? Isso é inevitável, porque nem todo mundo tem as mesmas crenças, né? As mesmas ideias. Então, quando você chega numa coisa que o princípio de tudo foi Deus, como a ciência se refere ao Big Bang do universo, certamente a gente vai ouvir essa pergunta. Então, de onde veio Deus? O que é Deus, né? E realmente isso mostra como a gente ainda tem uma jornada longuíssima a caminhar para começar a entender o universo, né? E tudo que está ao nosso redor e todo esse imenso manancial de conhecimento, de experiências que cada um de nós faz parte e é peça fundamental, mesmo que diante do universo possamos parecer insignificantes. Cada pecinha tem a sua exata posição, a sua perfeita colocação e a sua contribuição no universo. Agora, como entender isso, ou quando entenderemos isso, ainda é uma longuíssima jornada. Então, dando sequência aqui, vamos ver o que nosso Miramês nos esclarece. Deus e o universo. O termo Deus é a partida para todos os assuntos e é a gênese de todo existir. E o universo é o seu trabalho e é o seu corpo ciclópico que fala para todos nós, mais de perto, da grandeza do Criador. Deus é uma causa invisível, mas real. Constatamos sua existência pela sua criação visível, com o que apalpamos e enxergamos. Crer em Deus é função da inteligência. A própria ciência já não pode andar mais sem a convicção da existência de uma força superior que conduz e sustenta todos, na maior expressão que se pode ser. O que a história universal nos oferece está fora dos limites da percepção comum dos homens. Os segredos, a ciência, a filosofia e a religião, que se constatam no saber,
são sobremaneira avançados no sistema que a sabedoria nos expõe para que possamos entender, ou começar a entender, os primeiros passos da grandeza universal. É tão amplo o campo de conhecimento na Terra que está para nascer nela um homem que conheça todas as coisas em um só conjunto de sistema doutrinário. As divisões existentes em tudo que se sabe são para facilitar a compreensão de tudo que se quer aprender. É nesse sentido que a medicina, o direito, a mecânica, a religião e a própria cultura se dividem em variadas especialidades. Tudo se divide para ser melhor compreendido e disseminado, e para entendermos melhor. Se enchêssemos um saco de letras do alfabeto, nunca entenderíamos o seu grande objetivo, ao passo que, se as ordenarmos com inteligência, divididas na harmonia que a mente determina, compreenderemos a sua incomparável missão de instruir as criaturas. Deus dividiu o seu saber pelas leis que determinou e fez nascer o universo. Homem algum é capaz de alcançar e mesmo sentir o que é a grandeza da vida universal. Mesmo da terra em que estagia, a mente humana não tem condições para sentir a sua extensão, visualizando as águas, os mares, as matas, as árvores, o ar, a luz, as trevas, o fogo, os minerais, os animais e eles próprios, cada um com seu dever específico, de acordo com a sua missão e os seus limites. Para tanto, os mesmos homens criaram as leis e, na instituição, fizeram uma cópia das leis naturais, não tão perfeito quanto elas, por não suportarem sua harmonia. Mas nessa cópia é que poderão viver mais ou menos em paz na terra, que habitam por misericórdia de Deus. O universo não é Deus, no modo que muitos pensam ser. Ele está ligado ao Criador por fios que desconhecemos. Por enquanto, porém, é obra das suas mãos, na ternura do seu magnânimo coração. Deus fez tudo em perfeita harmonia, por ter em evidência o atributo do amor. É bom que comparemos as coisas da terra no sentido de compreendermos a separação do Criador com as coisas criadas. Separação no sentido de entendermos que uma não pode ser a mesma coisa que a outra. Se no planeta em que vivemos não existissem homens inteligentes, estaria tudo dentro do padrão primitivo. Mas, como existem há milênios, os seres capacitados de razão, encontramos grandes obras que revelam os criadores, porque, por si só, elas não se fazem. Essa é a equação que devemos dominar para conhecer a existência de um Criador fora da criação, com a sua personalidade diferente, com a sua existência própria, a fazer leis, a construir mundos e sóis, estrelas, galáxias e universos sem conta, que fogem à capacidade humana e mesmo às espirituais. A mente do homem é insignificante em comparação com a mente divina, mas pode tornar-se gigante se ela for obediente aos preceitos organizados pela fonte criadora. E ainda mais, se o universo existisse de toda a eternidade, como Deus, não poderia ser obra sua. E se ele está submetido às leis, ele não tem vontade própria, qual Deus. É uma mecânica dirigida por uma sabedoria, e esta é esse Deus de que falamos e que todos sentem na profundeza da consciência.
É interessante para mim essa que é a mecânica, né, que ele coloca aqui, que tudo e que, está na lei de Deus, né, nada vai sair disso. E a gente, isso deveria nos trazer uma calma, né, porque se está na lei, divina, nos tranquilizemos sobre tudo, né. A gente estava falando agora antes um pouco, né, Silvio, das coisas Uhum. do planeta, né. Então, aceitar essa lei divina no planeta e com calma e a gente ir vivendo, mesmo que a gente veja, se assuste com as coisas que acontecem, né, e as previsões e as possibilidades, tudo está na lei divina, nada vai acontecer fora dela. Esse ponto que você levantou é interessante, né? Porque faz parte, assim, na minha cabeça, das coisas que a gente, de certa forma, sabe e deveria aceitar com tranquilidade, né? Mas não aceita, porque a gente começa a questionar. Mas é sempre o porquê. Mas por quê? Mas por quê? É uma questão até, que me lembrei aqui, da resiliência, né? Que prega exatamente isso. Não se estressa, não se apavore, não se desespere. No fim, vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo porque está tudo seguindo uma sequência lógica que a gente não entende, que está fora da nossa lógica, né? Mas está seguindo passo a passo a lei determinada pelo alto. Então, ela vai seguir, mesmo que a gente pareça tudo confuso, tudo errado, no final vai dar tudo certo. Mas a gente não aceita. Eu acho que é muito por causa disso, da gente não entender. E eu acho que no texto ele fala muito disso, né? Ele vários momentos ele fala que a gente não vai entender mesmo, que a gente não vai atingir esse conceito de conhecimento, mas que a gente tem que ter quase que essa... É quase dizer que tem que ter fé, que vai dar tudo certo, porque vai dar no final. Diga, Jay. O que eu achei interessante é tão amplo o campo de conhecimento na Terra que está para nascer nela um homem que conheça todas as coisas em um só conjunto de sistema doutrinário. O que me remeteu a isso? Me remeteu a Jesus. Porque eu li naquele livro Sublime Peregrino de Ramatiz que me marcou muito, sabe? Do plano que Jesus veio, tem milhares de espíritos, são milhares é por minha conta, tem, sabe, espíritos, e Jesus só foi, ele é mestre, vamos falar assim, do amor, porque a Terra era como era primitiva, mal, ele é mestre do amor, mas tem mestre da sabedoria, vários tipos de mestre, para você ver a grandiosidade da coisa. Mas tem outra coisa que eu queria falar, que nesse livro ele fala que para Jesus, como era o espírito iluminado, ele já atingiu a perfeição do amor, ele vir para a Terra, ele teve que reduzir a sua vibração, porque ele é um espírito cósmico, um espírito planetário. E aí, o que acontece? Essa regressão levou 5.000 anos, cara, para chegar até a Terra. Ele teve que passar por diversos planetas. Por que me remete também? Porque quando a gente atinge um grau de evolução, a gente tem um perispírito. Aí, depois esse perispírito se acaba, quer dizer, a gente abandona esse perispírito e vamos tornar seres mentais, né? E aí, por isso que não consegue voltar mais para a Terra, porque o que faria a ligação, o elo com a nossa Terra, é o nosso perispírito. Sem ele, a gente vai ser espírito aqui andando, errante aqui e tudo mais, seja lá como for. Mas aí o que acontece? Isso tudo tem que ser formado. Isso levou 5.000 anos. Por isso que na Terra aqui está para nascer, que não vai nascer pelo nosso primitivismo. Por enquanto, agora, assim, nesse período todo, que pode levar daqui a alguns bilhões de anos, possa ser que apareça, mas nem sei se a Terra vai estar nessa configuração também. Tudo um monte de coisa que, como o Silvio acabou de falar, a gente não consegue entender muito. Eu só fico pegando segmentos que tem na minha cabeça que eu estou explanando agora aqui. É só isso. E te ouvindo, eu estava pensando aqui numa situação que se a gente parar assim e só pensar nisso, se torna até meio bizarra,
né, esse raciocínio, né? A gente fala de Jesus como, assim, para a gente é o ser mais próximo da perfeição que a gente imagina, né? Mas fazendo analogia com a física, a química do nosso dia a dia aqui na Terra, se tu pegar uma água totalmente suja, 100% suja, uma água 100% limpa, e for diluindo essa suja, você vai diluindo, ela vai diminuindo a sujeira, vai se purificando, 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 infinitamente. Vai ter um momento que a gente vai achar que ela já é água pura, mas se tiver meios de analisar, vai ver que ela ainda não é pura, ela tem lá uma fração infinitesimal de sujeira ainda, então ela não é pura. E mesmo diluindo infinitamente, a gente não pode afirmar que ela vai ser pura totalmente, como a água original, que começou a se misturar. E isso eu vejo na gente, vejo em Jesus, que a gente vai se purificando, mas nunca vai ser 100% puro, senão a gente vira Deus. Se a gente fosse 100% perfeito, a gente virou Deus. Então a gente vai... E a partir do momento, como a nossa ciência não consegue mais dizer se aquela água ainda está suja ou não, porque não tem meios de medir aquilo, a partir de um ponto de determinada evolução, por exemplo, eu tenho 5 milhões de anos evoluindo, estou lá em cima, aí o outro tem 1 milhão só, mas estou lá em cima. Como que a gente vai diferenciar quem é mais ou menos evoluído? Sabe, é um questionamento que pode parecer até bobo, mas é interessante, porque a partir de um certo ponto, a literatura, mensagens, que a gente nunca para de evoluir, mas a partir de um certo ponto a gente já não consegue mais perceber a diferença de tão diluído que está a nossa sujeira. Mas que perfeito, totalmente puro, nós nunca seremos, porque senão a gente se transforma em Deus. Mas isso, assim, nós não retornaremos a Deus no sentido de que quando a gente está pensando assim, a gente está nos individualizando, né? Mas quando a gente é como se a gente saísse de Deus para a experiência e voltasse a Deus também pela experiência, né? E esse retorno a Deus, aí seríamos nós, né? O todo, né? Dessa purificação, não sei. Sim. Deixa o Jair falar que eu vou falar um pouco do que eu já ouvi sobre essa teoria. Diga aí, Jair. Eu ia pegar esse gancho que você acabou de falar aí, porque nós iremos nos aperfeiçoar, nós iremos tornar luz, mas os nossos fracassos, o nosso eu inferior permanece na gente, só que ele permanecerá sob controle nosso, desse eu superior. Aquilo que os mentores falam, que os amigos espirituais falam, um homem novo será construído sobre a alicerce do homem velho. Esse homem velho jamais sairá de nós. Ele faz parte da nossa existência. As nossas matanças, os nossos rituais macabros, tudo que você queira falar de negativo, isso faz parte do meu eu. E aí, o que acontece? Eu estou procurando agora o eu sublime. E nesse momento que eu estou passando, eu estou falando do eu porque a gente tá? Eu estou passando numa luta entre esse eu sublime e esse eu primitivo. Então, fica lá e cá. Um dia eu estou lá em cima, um dia eu estou aqui embaixo. É aquilo que aquela falecendo nessa Vina botou. O homem, só lobo cai na pele, só lobo cai nas armadilhas de lobo. Então, eu estou querendo lutar para não cair na armadilha de lobo, porque o lobo ainda existe em mim. É isso que eu queria falar. Em relação a isso que você disse, Diva, assim, existem várias teorias em relação a isso. Isso é até, mesmo, não só no meio espírita, né, em todas as coisas que eu já li, até de outras vertentes religiosas, essa discussão, se nós voltaríamos a Deus nos unindo à massa divina, né? Ou manteríamos nossa individualidade, ou se é só uma coisa, digamos assim, semântica.
que o nosso desenvolvimento, a nossa mentalidade está tão evoluída que é como se fosse, é o que eu estava falando, é como se fosse tudo igual, então você não distingue mais. O nosso pensamento, mesmo que a gente não seja, tenha lá 0,0, infinito 0,1 de ainda impureza no nosso espírito, a nossa mentalidade vai ser tão próxima de Deus, que é como se fosse Deus, mas não somos Deus, assim, meio difícil de explicar isso. Mas existe uma teoria que diz que nós saímos de Deus e voltamos a Deus. Aí os que defendem a individualidade dos espíritos diz que não é bem assim, porque você não vai se fundir a Deus e voltar a Deus, não é um pedaço de Deus, simplesmente que saiu, que volta. Como aquela experiência do Mercúrio, que a gente brincava como criança. Separa as bolinhas, quando junta, fica tudo de novo a mesma bolinha. Então, usa-se até essa coisa do Mercúrio para discutir isso, né? Que nós seremos bolinhas daquela fonte de Mercúrio que sai, dá uma volta, depois se funde ali de novo. E nos tornaríamos, voltaríamos a Deus, seríamos parte de Deus novamente. Aí vem uma outra discussão, né? Pô, mas se Deus tira um pedaço de si e bota na Terra, como é que ele bota uma coisa tão imperfeita para fazer um teste de um pedaço dele que era perfeito? Qual é a lógica disso? Para que ele faz isso? Para depois voltar para dizer, estraguei um pedaço, estraguei o meu dedinho e ele voltou curadinho. Então, é uma discussão que eu já vi muito em várias vertentes religiosas, que a gente pode dizer qual é o nosso fim. Que aí vira uma coisa filosófica interminável. Mas existem, sim, crenças de que a gente volta a Deus, que volta só em termos conscientes a uma íntima ligação com Deus. E tem aqueles que acham mesmo que a gente é pedacinho de Deus, que saiu para passear e depois volta para Deus e vira tudo Deus. Filosoficamente, cientificamente, analiticamente, para nós, então, isso é de fundir o cabeção. Diga aí, Sibeli ou Jair, qual quiser falar primeiro. Sibeli, pode falar. Não, eu fiquei pensando que, na verdade, Deus nunca saiu de nós, né? Essa coisa de voltar a Deus. Aí fica mais complicado ainda, porque ele sempre esteve, né, em tudo, o tempo todo. E hoje em dia, assim, de certa forma, me conforta quando a gente chega a um ponto que diz assim que a gente não tem condições de compreender e tal, porque quando eu era mais nova tinha uma necessidade muito grande dessa compreensão, né? Quando eu fazia evangelização, todos os anos, todos os ciclos começavam com a questão que é Deus, a gente tinha que estudar o que era Deus. Ai, aquilo me deixava já entediada, né? Porque não tem como compreender, não tem como definir, né? A gente tem que pensar em Deus, sentir em Deus, mas não tem conceito, né? Mas hoje em dia, assim, me conforta não entender, porque eu comecei a entender o quanto a gente é pequeno e quanto a gente está longe, né? A gente está mais próximo do início do que do fim. Então, quando as questões universais, né? Por exemplo, eu que sempre estudei Kardec, né? Se as questões universais coubessem naquelas 5 obras de Kardec, tinha alguma coisa muito errada no universo, né? A gente está tão no início, está tão no começo, e já está compreendendo tudo, tem alguma coisa muito errada. Então, de certa forma, me conforta quando diz, a gente ainda não entendeu. Você não diz, então está tudo certo. A gente tem que continuar nessa caminhada, né? Mas a questão de voltar para Deus no meu entendimento, é questão de conexão, né? Porque Deus sempre esteve, né? E sempre estará o tempo todo. Mas a gente que não tem a percepção, e aos pouquinhos, aqui, nessa breve existência que a gente tem aqui terrena, a gente vai envelhecendo e já vai percebendo que a nossa conexão melhora, né? Pelo menos comigo foi assim. A gente percebe que vai melhorando. Então, imagina a evolução em termos, né, de milhões de anos. A conexão cada vez com Deus é maior.
mas nunca um espírito, por mais evoluído que seja, vai poder estar o tempo todo em todos os lugares como Deus está, né? Então, acho que essa diferença é como é que vamos dizer, a matéria de que é feita, né? A gente é feita de alguma coisa, e Deus não. E outra coisa que eu ia falar em questão do tempo, né? Eu sempre penso em quando as coisas começam a ficar muito confusas, eu lembro assim, que Deus sempre existiu, e Ele que criou o tempo. Então, para a gente, as questões assim de tempo, de infinito, é complicado de entender porque a gente está dentro, né, dessas limitações. Agora, Deus, Ele criou o tempo, Ele está muito além disso. Então, tem que ter paciência conosco mesmos, porque são muitas questões. Por enquanto, algumas coisas eu fico confortável até de não compreender. Eu acho que tem uma coisa também que às vezes eu volto, fico pensando como que Jesus esteve aqui entre nós, como que foi possível ele encarnar. É muito difícil, né, eu entender aquele ser, como eu imagino Jesus, caber dentro de um corpo do tamanho do nosso, né? Acho que tem muitas coisas que a gente não compreende ainda. Não é tão simples como tem nas nossas literaturas. Essa palavra, senão vai acabar nosso tempo. Diz aí? Não, que já vai dar a hora, tá tudo certo. Tem um minutinho aí, manda aí, manda aí. Talvez a tua palavra seja o que vai esclarecer a gente. Não, eu me liguei no que a Sibeli acabou de falar, entendeu? Aí eu estou pensando aqui, mas já deu até a hora. Ela falou coisa que eu achei com muita propriedade. Eu me amarrei, é isso. Só Também, isso. também. Uhum.